Quando eu era um corretor de imóveis, o meu sonho era me tornar um gerente. Quando eu era um gerente, o meu sonho era me tornar um diretor. Quando eu era um diretor, meu sonho era me tornar sócio da empresa. E posso lhe confessar que eu fiz exatamente esse degrau. Confesso que foi o ápice da minha carreira. Olhando para trás hoje, um pouco mais maduro, eu me questiono, será que de fato essa minha jornada foi a melhor? Se você também tem essa ambição, se você conhece alguém que passa por essa ambição, essa aula vai fazer você refletir sobre qual caminho ou poder escolher qual é o caminho que você deve seguir. Então fica comigo, nós vamos falar hoje sobre o princípio de Peter e como esse princípio pode impactar ou ampliar a sua visão. Fala, Kerry! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de estar aqui no YouTube, onde nós temos um encontro marcado toda segunda e quinta-feira às 20 horas para falarmos do mercado imobiliário 4.0 e os seus diferenciais entre o mercado 1.0. Vamos lá, Kerry. Qual é o princípio de Peter? Ele diz o seguinte, que as vagas tendem a ser ocupadas por incompetentes. Em sua teoria de evolução, Charles Darwin introduziu, na verdade, a lei da seleção natural e a frase sobrevivência do mais apto. Aqueles que se adaptam melhor ao seu ambiente passam para a próxima rodada. Depois que os mais aptos sobrevivem, eles são elevados a um nível para o qual são inadequados. Na hierarquia, todo funcionário tende a subir ao seu nível de incompetência. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Olha que interessante. Alguém que está fazendo um trabalho para o qual está perfeitamente preparado. Vamos botar que eu sou um corretor de imóveis. Estou perfeitamente preparado para ser um bom corretor de imóveis. Estou voando, como diz no ditado. Estou atendendo bem, estou apresentando bem, estou negociando bem, tenho vendido bem, tenho alugado bem. Só que em vez da empresa, da organização, em vez de eu mesmo me permitir, me potencializar, me aprimorar nessa posição, nessa função, o que a organização faz? Recompensa a mim com uma promoção a uma posição que eu não executo tão bem. Exemplo, eu sou um bom corretor, a empresa me vendo como um bom corretor, o que ela vai fazer? Ela me promove a um gerente de vendas. Então perceba que independente da função que você exerça, se você se destaca nessa função, em vez da empresa criar possibilidades de você aumentar o teu salário, aumentar a tua potência, chegar à tua excelência naquela função, o que ela faz? Ela promove você para uma outra função que você não esteja preparado. O que acontece com isso? No final das contas, você acaba mais uma vez se afogando. Só que agora, por você não estar preparado para essa posição, vindo de uma posição que você se destacava, você vem com uma, abre aspas, mesa maior, com bens materiais melhores, com ganhos emocionais melhores, só que com responsabilidades suficientes para causar estragos que você até então não tinha dimensão que poderia ocasionar. Perceba que não necessariamente um bom corretor se tornará um bom gerente, que um bom gerente se tornará um bom diretor. Perceba que, segundo o princípio que eu falei para vocês de Peter, é louco isso, né? Que as vagas tendem a ser ocupadas por pessoas incompetentes. Por quê? Porque quando eu chego na minha excelência de competência, quando eu chego mais próximo da minha competência naquela função, eu sou praticamente tirado, forçado, ou me joga uma visão de futuro tão positiva, de tantos ganhos, que me levam a acreditar que é uma decisão praticamente de uma via única. Ou eu aceito, ou eu não aceito. O que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui no Instituto QR, nós trabalhamos com base em educação continuada, no entendimento da função, no seu desenvolvimento pessoal. Nós não trabalhamos com base em escala funcional. Eu até falo o seguinte, um corretor que almeja ser gerente, não deva ser um corretor, deva se desenvolver para ser gerente. Um gerente que deseja ser diretor, talvez ele não deva ser gerente, talvez ele deseja, almeja, precise ser desenvolvido para ser um diretor, porque são funções distintas. Um vendedor,
ele depende de si próprio para entregar resultado. Um bom vendedor, ele fala o seguinte, cara, eu vou vender 3 imóveis esse mês. Bicho, e ele vai fazer de tudo para vender os 3 imóveis. E se ele tiver de fato determinado, ele vai vender. Porque depende dele agenciar, depende dele captar, depende dele prospectar, depende dele negociar, depende dele. Só que quando ele é alçado a ser gerente, muda tudo. O resultado dele não depende mais dele, depende do resultado do time dele. E aí ele precisa agora promover a motivação necessária para que o time dele entregue o resultado. E não mais ele entrega o resultado do time. Qual é a prática que nós vemos hoje no mercado 1.0? Gerentes tendo de vender para entregar resultado que o time não entrega. Gerente atendendo seus próprios clientes, porque se ele não atender seus clientes, ele não bate a meta e ele não ganha dinheiro. Não sei se você sabe, mas um gerente de vendas em uma imobiliária, ele não deveria atender clientes. Ele deveria estar ao lado do seu time, promovendo o desenvolvimento dos seus liderados para que os seus liderados atinjam os seus resultados. Mas ele, não estando pronto para aquela função de gerente, acaba atropelando, acaba trazendo todo o seu lado de vendedor para essa nova função que não foi preparado, não foi desenvolvido, não foi conscientizado e fala o quê? Se eu não fizer, eu não vendo. Se eu não fizer, eu não ganho dinheiro, o meu time não está aqui. E aí existe uma comparação. Qual é a comparação? Quando eu era corretor, eu fazia isso. Como é que o meu time não faz isso? Quando eu tinha muito menos do que essas pessoas tinham, eu tinha muito mais vontade de fazer, eu não posso agora ficar empurrando esse monte de gente. E aí o que acontece? Ele atropela todo o seu time e passa a ser um gerente concorrente do seu próprio time. Mas o erro não está nessa pessoa. Está exatamente na organização que simplesmente nomeou um bom corretor que deveria ser melhor desenvolvido para ser um corretor mais próximo da sua excelência. Entendesse de fato ele tivesse perfil de liderança para ampliar, desenvolver e aí sim acoplar um time abaixo desse cara. As empresas hoje utilizam indicadores pequenos para validarem o perfil de liderança ou o perfil de evolução do seu time. Eu acredito muito, sabe em quê? Que um bom corretor, ele deve escolher ser um bom corretor e chegar à tua excelência de um bom corretor. Essa ambição de escala hierárquica é muito mais egocêntrica e vaidosa do que humana, generosa, em prol de uma sociedade, em prol de um ambiente que prima para uma inclusão, de um entendimento e não apenas de um atendimento comercial com prol e lucro. As pessoas estão colocando lucro acima das pessoas. Esse princípio nos traz a verdadeira face de um mercado 1.0 em decadência em prol de resultados pífios, não sustentáveis, no médio e longo prazo. Um bom gerente não é um bom corretor. Um bom corretor talvez não seja um bom gerente. Mas um bom corretor pode sim ser o melhor corretor que uma organização possa ter e ser exemplo para outros corretores. Ele pode inspirar, ele pode desenvolver. Nós precisamos criar um banco de talentos nas empresas. Hoje o grande mal das empresas é o quê? Que não possuem um banco de talento. Perdem um corretor, não tem outro para repor. Pegam um outro profissional totalmente despreparado, desqualificado, para suprir uma lacuna sem desenvolver, sem educar, sem estudar. Falo isso para você porque como eu me tornei corretor, me tornei gerente, me tornei diretor, eu virei corretor, virei gerente, virei diretor e nunca me ensinaram porra nenhuma sobre isso. Eu simplesmente estava virando e aquilo que eu era bom como corretor, quando eu virei gerente, eu falei, putz, e agora? Trazia toda a minha carga emocional de trauma, de revolta e olhava para os meus corretores e falava, bicho, se eu fiz isso, você também tem que fazer. Não tinha um desenvolvimento das pessoas. Tinha uma sentença das pessoas sobre o meu olhar. E é isso que nós precisamos, de alguma forma, trazer para o mercado. É isso, de alguma forma, que nós precisamos alertar o mercado. Para mim, um bom corretor de imóveis, ele não precisa ser alçado a um bom gerente. Corretor, para que trabalhar em uma nova posição se você está com um excelente corretor? Por que não se reconhecer como tal? Por que utilizar essa meritocracia de vaidade, de ego, para dizer que você é gerente, sendo um péssimo gerente, onde você poderia ser um ótimo corretor?
Gerente, será que você está aí por competência de ser gerente ou por competência de ter sido um bom corretor, transferindo para sua gerência, para sua liderança, aquilo que você fazia como um corretor? A solução para a gente aqui do Instituto não é se você vai limitar-se a ser um bom corretor, ou um bom gerente, ou um bom diretor, mas o quão você está se preparando, se capacitando, se educando de forma contínua para evoluir. Mas quero dizer para você que aquilo que nós acreditamos aqui no Instituto, ser excelente em uma posição não é demérito, muito pelo contrário, é vitória. Seja o melhor corretor que você possa ser, sem almejar ser gerente. Seja o herói dos teus corretores na tua representação comportamental e social de ser um bom corretor. Ser um bom corretor não te faz um bom gerente. O que mais nós vemos hoje no mercado imobiliário são bons corretores que se tornaram donos de imobiliárias sem ao menos saber o que é ser um empresário dono de imobiliária. E é por isso que nós vemos hoje uma relação tão cruel desses donos de imobiliárias ao liderar os seus corretores e ao seu time, transferindo para eles o que eles fizeram no passado fosse uma premissa básica e comum que todos fossem seguir. Liderar é inspirar, liderar não é mandar, liderar é educar, é direcionar, é criar um porquê, um motivo para ser seguido, é trabalhar com um porquê pessoal, não um porquê profissional. O princípio de Peter nos traz uma base muito grande. Ser alçado, uma outra etapa que te torne incompetente, é você te dar o diploma de burro. Não a burrice ofensiva, mas a burrice social de não promover o que nos faz humano, uma inclusão social, uma relação social e um bem-estar social. Ser corretor de imóveis não tem nada a ver com a função hierárquica que você tem na sua empresa. Ser corretor de imóveis tem com o bem social que você promove, as relações que você conecta diariamente. E para você fazer isso, você pode ser, cara, desde uma honrosa copeira, uma honrosa servente que limpa um chão, a um honroso cargo de corretor ou diretor, porque o que te faz de fato ser um ser social não é o cargo que você exerce, mas o bem que você traz para as pessoas que você se conecta. Que essa mensagem sirva para você de um alerta, de um cara que passou por essa escada e que compartilha com você os meus erros, as minhas falhas, na esperança que os meus erros não sirvam para você de exemplo, mas possam servir de você como um alerta. Mercado 4.0 não é sobre quem você é, não é sobre qual cargo você exerce, mas sobre o bem que você promove para a sociedade. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, de inclusão, de promoção social, de respeito, e é isso que nós aqui do Instituto QR, primeiro hub de conexão e inclusão do mercado imobiliário para a transformação do mundo em que vivemos, gostaria de convidar a você a fazer parte. Eu não estou atrás de um gerente bom, eu estou atrás de um ser humano que entenda as minhas expectativas, os meus desejos, minhas frustrações e os meus anseios. E não importa em que cargo você esteja, se você for ser humano, você terá o meu coração. Uma boa segunda-feira para você, uma excelente semana, que Deus te abençoe e que você tome a consciência de saber o quão importante você é, independente do cargo que você exerça, porque cargos são funções e seres humanos é o tudo que nós temos para a promoção de um mundo melhor. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.